Glória a Deus, a paz de Cristo. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15. Para mim, uma dupla honra estar aqui, ministrando de manhã na Escola da Palavra. E como nosso pastor Henrique está em Marília, ele me ligou e perguntou se eu aceitava a missão. E eu falei, pastor, mas glórias a Deus, a gente não diz não porque é um privilégio falar da palavra de Deus, falar do amor de Jesus. Mas a gente duplamente treme e estremece na presença de Deus, diante da responsabilidade. Mas abra sua Bíblia comigo. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Henrique, pastor Tony, a todos que estão aqui, você que chegou nesta manhã. João, capítulo 15, a partir do primeiro versículo, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, e a semelhança do ramo se secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito isto para que estas coisas, para que o meu gozo esteja completo. Aleluia. Deixa eu repetir o versículo 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, e assim como eu vos amei. Glória a Deus. Eu queria começar nesta mensagem, baseado nesse texto de João, capítulo 15, um texto conhecidíssimo da palavra de Deus, te dando um contexto importante. Se você voltar às suas páginas da sua Bíblia, no capítulo 13 de João, você vai reparar que o capítulo 13 é quando Jesus, ele vai para a ceia, a última ceia. O capítulo 13 de João retrata um momento muito difícil na vida de Jesus. Por quê? Se vocês pararem para pensar, é a última ceia, a última Páscoa, quando ele dá as últimas instruções aos seus discípulos antes de ir para a cruz. Naquela mesma noite, terminada a ceia, ele vai ao jardim do Getsemane. E no jardim do Getsemane, ele está em oração com seus discípulos e ele é preso. E depois, durante aquela noite, ele é julgado. E na manhã seguinte, Jesus vai para a cruz. Então, se você parar para imaginar, o capítulo 13 é a ceia. Judas sai do momento da ceia para o entregar. Se vocês olharem o 14, Jesus começa: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então, o capítulo 14, o capítulo 15, o capítulo 16, o capítulo 17, a oração sacerdotal, são as últimas instruções de Jesus. Capítulo 18 é quando ele vai para o jardim e então é crucificado. Bem, repare que aqui são as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. E aqui ele está dando uma instrução muito importante. Ele começa dizendo para eles assim, no capítulo 15, eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Veja que coisa interessante. Eu quero começar hoje a falar com você sobre conectados à videira. Eu vou começar com uma ilustração. Imagine que você tem aí um iPhone 17 ou qualquer outro smartphone de última geração. Um celular da mais alta qualidade, com recursos, com tela, memória, processador, todas as características.
Esse aparelho, sem bateria, desconectado da energia, para que serve? Desligado. Para que serve um iPhone 17 desligado, sem energia, desconectado? Para que serve? Tem todo o potencial, mas não serve para nada. Aí você vai entender a conexão. Jesus está dizendo assim: eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Não adianta nada você ter habilidades, você ter características, você ser a melhor pessoa do mundo, se você estiver desconectado de Jesus, você não serve para nada. É chocante? Sim, é chocante. Porque sem Jesus, ele disse, vocês não podem fazer nada. Desconectados da videira, a gente não pode fazer nada. Então Jesus está no seu último discurso. E ele começa aqui: eu sou a videira verdadeira. Essa é uma frase importante no Evangelho de João. Porque Jesus usou 7 vezes esta palavra, eu sou. Essa é uma palavra muito poderosa. Porque ela faz uma ligação com o Antigo Testamento, quando Moisés pergunta para Deus: eu vou falar com Faraó, eu vou falar com o povo de Israel, mas quando eu chegar para falar com o povo de Israel, o que eu devo dizer para eles? Quem é o Senhor? Aí o Senhor disse assim: vai e diga, o eu sou, o enviou a vós. Porque ele é o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. E agora no Evangelho de João, João quer mostrar a divindade de Jesus. Essa é a última declaração de Jesus dizendo, eu sou. Ele começou lá no capítulo 6 dizendo, eu sou o pão da vida. Então no Evangelho 6 de João ele disse, eu sou o pão da vida. Quem tem Jesus tem um alimento verdadeiro. Ele disse, eu sou a luz do mundo, lá no Evangelho de João capítulo 8. Ele disse, eu sou a porta, João capítulo 10. Ele disse, eu sou o bom pastor. Jesus é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, em João capítulo 11. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, lá em João 14. E agora ele termina dizendo, eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Agora eu quero chamar sua atenção para uma coisa. Se você olhar esse capítulo 15, a gente poderia dividi-lo em 3 partes importantes. A primeira parte desse capítulo, se você olhar os versículos 1 a 11, ele está falando do nosso relacionamento com ele, com Cristo. Como é o nosso relacionamento com Jesus? Ele fala, vocês precisam permanecer em mim. Repita a palavra permanecer. Permanecer é a palavra-chave, porque ela aparece 11 vezes. Quantas vezes? 11 vezes dentro de 11 versículos. Essa palavra se repete 11 vezes. Se você considerar que o versículo 2, ele diz assim, todo ramo que estando em mim, aqui não é a palavra permanecer, mas é a palavra estando em mim, estando conectado a ele. Ele está falando assim, olha, é a mesma coisa que permanecer, está conectado com ele. Se você considerar, vai passar de 12. Se você considerar a questão semântica. Mas olha que interessante, ele está dizendo assim, eu sou a videira verdadeira. Sabe por que ele diz que ele é a verdadeira? Porque existe videira falsa. Por muito tempo, se você olhar nas escrituras, você vai observar que Israel era considerada a videira. Mas durante muito tempo, a nação de Israel, ela falhou. E essa que era para ser uma videira boa, ela se tornou uma videira com frutos bravos, com uva azeda. E Deus não quer que nós produzamos frutos ruins, e sim que nós produzamos frutos bons para a glória de Deus. Então ele começa aqui, eu sou a videira verdadeira, porque é a videira falsa. Deixa eu dar um exemplo de algumas videiras falsas por aí. Você tem a videira do dinheiro. Como assim, pastor, a videira do dinheiro? Muita gente diz assim, se eu me conectar no investimento certo, se eu me conectar neste segmento, eu vou ficar rico e eu vou ser feliz. Pessoas buscam conexões. E nesta questão do relacionamento da videira, buscam a videira do dinheiro. E a pessoa passa a vida tentando ficar rico. E a Bíblia diz que ele só vai encontrar tribulação.
E aí a pessoa pensa que vai ser feliz, e no final ele descobre que o dinheiro, na verdade, na prática, no final, ele não traz a verdadeira felicidade. Tem muita gente tentando se conectar na videira dos relacionamentos. Se eu me conectar com a pessoa correta, tudo vai dar certo, eu vou ser feliz. Se eu me conectar com a pessoa correta, eu preciso de bons relacionamentos. Eu preciso do QI, de quem indica. Porque se eu me conectar com a pessoa correta, sim, aí eu vou me dar bem na vida. E a pessoa tenta se conectar com um, com dois, com três, e não dá certo, e não funciona. Porque não é a videira verdadeira. Tem outra videira. A videira da religião. Mas como assim, pastor? Religião é... Tem gente que pensa assim: se eu fizer esta atitude, se eu der esta esmola, se eu fizer esta e esta e esta boa ação, Deus vai me aceitar. Porque eu estou fazendo algo que é bom, eu estou me conectando à religião. Se eu me conectar à videira da religião, logo eu vou dar certo. Quantas religiões há no mundo? Só que Jesus, nas 7 frases do eu sou, ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse eu sou uma verdade, eu não sou um caminho. Ele disse eu sou o caminho. Só tem um caminho que leva a Deus, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Só tem um caminho, só tem uma verdade absoluta, e a verdade absoluta é a palavra de Deus. Nós vivemos num tempo que é difícil. As pessoas dizem: não, esse negócio de cristianismo é a sua verdade. Quem disse que é a nossa verdade? Deus não fala que a verdade é relativa. Se algo é verdadeiro e se tem o falso, é porque um é certo, o outro é errado. Se existe uma nota de dinheiro que quando você entrega num caixa, ele submete a um teste, ele sabe qual é a nota verdadeira e sabe qual é a nota falsa, é porque há um critério para saber quem é o verdadeiro e quem é o falso. E quem diz quem é o verdadeiro e quem é o falso? Está nas Escrituras Sagradas, quem é o verdadeiro e quem é o falso. Por isso que o apóstolo João disse assim: olha, vocês têm que provar os espíritos para saber se os espíritos são de Deus, porque tem espírito por aí que não é de Deus. Então ele está dizendo aqui: olha, tem videira falsa por aí. Então, em qual videira eu e você estamos querendo nos conectar? Onde nós estamos conectados? Estamos tentando conectar no dinheiro, nas pessoas certas, no relacionamento, na religião? Ou nós estamos de verdade conectados aqui, ó, na videira verdadeira, que é Cristo Jesus? Ele é a videira verdadeira. Ele fala: você tem que estar conectado nele. Ele é o único. Ele é a verdadeira. Só que agora eu quero falar para você do processo. Sabe por que do processo? Porque videira é uma planta. E você tem que plantar. Você tem que cuidar. Há um processo. E quando eu falo em processo, o que você pensa na sua vida? Estou passando por um processo. Estou passando por uma prova. Processo são várias atividades. Você tem entrada, tem processamento e saída. Há um trabalhar. Processo é um trabalhar. Olha que interessante. Ele está dizendo assim: o meu pai é o agricultor. Sabe o que ele está dizendo? Se o pai é o agricultor, significa que foi o pai quem plantou. Deixa eu dizer uma coisa. Tem gente que pensa que Deus plantou a videira, jogou a semente, abriu um buraco, jogou na terra e saiu correndo. E largou lá crescendo a seu bel prazer. De jeito nenhum. Deixa eu te contar quem é Deus para você. Ele é aquele que plantou. É aquele que todo dia vai lá e olha para ver se não tem um ramozinho fora do lugar. Para ver se aquele ramozinho não está produzindo. É aquele que cuida. Quando precisa, pega aquela tesourinha e vai lá e poda. Quando tem um galinho que não está bem, ele vai lá e tira. Ele vai e faz o ajuste. Se tem um galinho que está meio caído, ele levanta. Ele disciplina. Ele cuida. Então tem alguém que está cuidando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não está à toa. O Pai cuida de você todos os dias. O Pai está cuidando de você. Porque você é o ramo. Veja, Jesus é a videira. Você está conectado na videira? Agora
como ramo, o pai vai todo dia lá, ó. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Ele quem? O pai. E o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. A palavra limpar aqui é podar. A palavra cortar é cortar mesmo. Em algumas versões, se admite que o cortar poderia ser o levantar um galho, que de repente o galho caiu. Ele levanta para ver se ele seja disciplinado e se ele se ajeita. É dizer o seguinte, o pai não joga ninguém fora, literalmente, de imediato. Primeiro ele disciplina. A disciplina serve para quê? Disciplina serve para tirar o pecado. Para dizer que você está errado, que você tem que corrigir tua rota, que se você está caído, você tem que se levantar. Isso serve a disciplina. A disciplina é real, a disciplina é verdadeira. Então o cortar pode significar também uma disciplina. E o podar? É passar a tesoura em quem está bem. Ele diz assim, o que produz fruto ele limpa, ele poda. Quer dizer que mesmo eu produzindo, vou passar pela tesoura de Jeová? É isso mesmo que você está lendo. Mas Senhor, eu sou fiel, eu estou te servindo, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou produzindo. Mas mesmo assim, vou passar pela tesoura? Vai. Por que você vai passar pela tesoura? Porque olha que o texto diz, aquele que produz, aquele que dá fruto, ele limpa, para que você produza mais ainda. Você está achando que está bem assim? Aleluia! Saiba que o Pai está olhando para você com cuidado, com carinho, e está dizendo, eu sei do teu potencial. Eu sei que você pode entregar mais. Eu sei que você tem condição de produzir mais. Você já está produzindo, glória a Deus, mas você pode produzir mais ainda. Porque ele diz que um pode produzir 30, 60 e 100 por um. Você ainda pode produzir muito, muito, muito mais. Você já está produzindo, glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui para louvar a Deus pela sua vida. Mas deixa eu te dizer, e o que vem a ser essa poda na minha vida e na sua vida? Podem ser muitas coisas. Porque afinal de contas, ele está dizendo que tem 3 tipos de ramos aqui. Ele está falando assim, tem um ramo que não dá fruto. Tem um ramo que dá fruto. E tem um ramo que depois de podado dá mais fruto. Então olha só, existem níveis de produção. Mas tem um que não está produzindo nada. E essa é a hora que o Espírito Santo quer agir. Porque ele pode recuperar mesmo aquele que não está produzindo nada. Ele pode recuperar. Mas se persistir não produzindo, mas se persistir no erro, o texto diz, mais adiante, que aquele que não está conectado, aquele que não produz, ele é cortado e lançado aonde? No fogo. Então, há uma outra ilustração nos evangelhos que Jesus diz o seguinte, olha, há um momento em que ele vai olhar a plantação e ver que aquela árvore não produz. Aí ele fala para o homem, manda cortar. Já que não produz, está ocupando o solo inutilmente. Se está ocupando o solo inutilmente, então corta. Mas o homem, o vinhateiro, diz assim, deixe que eu cuide por mais um ano. Eu vou adubar, eu vou cuidar, eu vou fazer o meu máximo. Eu vou mexer a terra, eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que ele produza. Se no ano que vem ele não produzir, então eu vou cortar. Sabe o que isso se chama? Se chama longanimidade de Deus. Talvez você pense assim, mas eu conheço tanta gente que não produz nada. Que o seu testemunho não é lá aquelas coisas. Mas deixa eu te dizer, que mesmo essas pessoas, que talvez não estejam produzindo nada, que talvez aos seus olhares, talvez na sua avaliação, na sua perspectiva, ela não seja tão boa assim. Deixa eu te contar. Deus é um pai amoroso que está olhando para ela e diz assim, eu sei que ele tem potencial. Ele não está produzindo hoje, mas um dia ele vai produzir. Deixa eu trabalhar mais um pouquinho na vida dele. Deixa eu atuar um pouquinho mais aqui. Deixa eu cuidar, deixa eu fazer isso. Deixa eu corrigir aqui. Deixa eu corrigir ali. Deixa eu corrigir aquele ali. Porque a Bíblia diz assim que o pai só açoita aquele que ele recebe por filho. Quem é bastardo, o pai nem corrige. Se você está sentindo o chicote de Jeová, saiba de uma coisa.
Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, aleluia. Porque mesmo aquele que não está produzindo, Ele quer que produza. Mas Ele vai continuar dizendo, olha, há esse que não está produzindo. Há aquele que está produzindo, mas que tem mais potencial e temos que trabalhar nele para que ele dê mais fruto. Então vamos atuar na vida dele. Então eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem aqui está sentindo alguma tribulação, prova, alguma perda, está passando alguma dificuldade na vida? Saiba que tudo isso serve para moldar o seu caráter. Porque José passou por provas. Quem diria aquele jovenzinho de 17 anos jogado num poço? Depois do poço, vendido como escravo. Depois de vendido como escravo, chega no Egito. Vai ser comprado no mercado de escravos, a tornar-se, de certa forma, você vai olhar para ele. Ele vai ser comprado por Potifar. Vai começar como escravo, vai crescer na casa de Potifar. Depois vai ser acusado injustamente, vai ser jogado na prisão. E o que ele fez para merecer isso? Ele era fiel, temente a Deus, servia o Senhor. Não tinha desvio de caráter, mas era um homem fiel, passando por um processo. Aprendeu a administrar a perda na prisão, a escassez na prisão. Aprendeu a administrar a bonança na casa de um general, de um comandante, de um oficial do rei. E aí Deus pega e o eleva à posição de governador de todo o Egito. Quando ele chegou àquela posição, ele estava pronto, preparado. O processo na vida de Davi, se você olhar para a vida de José, é aproximadamente 13 anos. Se você olhar para a vida de Davi, mais de 10 anos. O processo do trabalhar de Deus. Talvez você fale assim, mas pastor, está me desanimando agora. Está falando que a prova vai durar tanto tempo assim. Eu não sei o tempo da sua prova. Mas eu sei de uma coisa. No final dessa prova, você vai ser uma pessoa melhor. Você vai ser uma pessoa que vai produzir para o reino. Você vai ser uma pessoa que Deus vai usar poderosamente. Você vai fazer coisas que só você, com a graça de Deus, pode fazer. Outra pessoa não pode. Você é único, você é especial, você foi chamado por Deus. Você está conectado na videira. Aleluia. Então as provas, as lutas. Só que ele dá umas dicas aqui para a gente. Não basta só estar conectado. Tem várias admoestações, exortações no texto. Ele diz assim, por que ele repete a palavra permanecer? Que palavra que eu falei? 11 vezes. Por quê? 11 vezes. Aí você começa a olhar. Permanecer parece algo que eu preciso fazer. Permanecer parece algo que eu tenho que me esforçar também. Porque conectado eu já fui. Eu já estou conectado na videira. Eu já estou conectado em Cristo, tá? E agora? O que eu tenho que fazer? Você tem que continuar nela. Você não pode sair. Você não pode murchar, porque você está conectado na videira. E que coisas são estas que eu posso fazer, ou que ilustram a minha permanência na videira? Ele diz assim, vós já estáis limpos pela palavra. O que faz você permanecer conectado na videira é quando você dá valor à palavra de Deus. Porque você é limpo, você é moldado pela palavra de Deus. A palavra limpar aqui, além de poda, ela também significa um limpar, na antiga aliança, de estar purificado, de estar com a vida em ordem. Ou seja, é a palavra de Deus que toca na sua vida e torna você conforme a vontade de Deus. É a palavra de Deus que te leva à presença dEle. É a palavra de Deus que te leva ao altar de Deus. É a palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. É a palavra de Deus que toca em nosso coração. Então eu preciso da palavra para permanecer alicerçado no Senhor. Por isso que o salmista no Salmo 1, ele diz que aquele que medita dia e noite é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não vão cair. E tudo quanto você fizer, o que vai acontecer? Prosperará. Tudo o que você fizer, quando você tem a palavra no seu coração, vai prosperar. Aleluia. Não tem fórmula mágica.
Não adianta eu vir aqui e vou profetizar a bênção e tal. Se eu não guardar a palavra, não adianta eu soltar bênçãos do altar se você não viver a palavra. O segundo pilar aqui, a oração. Sabe o que ele diz? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Ele está falando que o outro pilar, além da palavra estar em mim, também tem um detalhe importante. Eu preciso orar. Estamos no ano da oração. O texto de João 15 foi usado no ano anterior para o ano de frutificar na DEVEC. E olha que coisa interessante, este ano estamos no ano da oração. Mas para frutificar, você precisa orar. A oração é outro pilar importante da vida cristã. Eu também preciso orar, também preciso falar com Deus. O que mostra que eu estou conectado com Ele. A minha intimidade com Ele, conectado significa que eu tenho intimidade com Ele. Se eu tenho intimidade com Ele, eu falo com Ele. Se você não tem prazer em falar com o seu pai, se você não tem prazer em falar com Deus, você está desconectado. E aqui ele está falando, eu preciso orar. A oração é outro pilar da conexão, do permanecer. O que mais? A obediência. Ele fala aqui que se a gente quer ser amigo dele, a gente tem que obedecer os seus mandamentos. E qual foi o mandamento que ele mandou fazer aqui? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que nós nos amemos uns aos outros. Então ele está falando aqui, se você quer permanecer, você é obediente aos seus mandamentos. Que outro pilar ele tem aqui? Ele é o pilar do amor. Porque quando eu amo o outro, eu estou revelando o meu relacionamento com o próximo. Eu disse que do versículo 1 ao 11, a palavra-chave é permanecer. Deixa eu te falar na sequência, do 12 ao 17, a palavra é o relacionamento com os demais irmãos. Então o primeiro é o relacionamento com Cristo, estar permanecendo nele. A segunda parte do texto é o nosso relacionamento com o irmão. Quando a palavra-chave é amor, e ela aparece 4 vezes em 6 versículos. Então, se eu estou conectado com ele, eu também amo o meu irmão. E é o que João desenvolve na sua epístola. Se nós dissemos que amamos a Deus e odiamos nosso irmão, nós somos mentirosos. Então aqui ele fala, o relacionamento também precisa ser horizontal, não só vertical. Do 18 ao 27, ele vai falar do relacionamento com o crente com o mundo. Onde o mundo nos odeia, então a palavra-chave é odiar. Seremos odiados por causa de Jesus. O mundo nos odeia. Mas retomando aqui, o outro pilar é o amor. Então nós temos a palavra, a oração, a obediência, o amor, mas também temos a alegria. Olha o versículo 11, tenho-vos dito isto, para que estas coisas, que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. A vossa alegria seja completa. Como é que a sua alegria pode ser completa? Quando você tem, e quando você está conectado a Ele. A sua alegria vai ser completa. Conecte-se ao Senhor, você também vai ter gozo, alegria, regozijar-se no Espírito Santo. O que mais? Ele fala da comunhão, do versículo 12 ao 15, ele fala de comunhão. É estar conectado uns aos outros, tendo comunhão uns com os outros. Outro pilar é o da frutificação. Se você está conectado, você vai frutificar. Se você permanecer nele, você vai frutificar. Se você permanecer nele, você vai dar muito fruto. E aí existe um outro pilar, que é o da escolha. Olha o versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Você precisa ter uma escolha. Que escolha é essa? Permaneça. Permaneça. Você não tem outra escolha. Se você estiver desconectado, você não vai dar fruto. Se você não der fruto, você não vai ter a bênção de Deus. Se você não tem a bênção de Deus, você não vai alcançar a vitória. E aqui ele está falando para nós sobre alguns pontos importantes. Depois que eu permaneço nele,
tem um resultado. Qual que é o resultado? Uma vez que eu estou conectado com Ele, eu amo, isso vai refletir na vida do próximo. Porque Ele diz aqui, a partir do versículo 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este em dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Deixa eu dizer uma coisa. Amizade não é uma coisa que você faz todo dia. Amizade requer confiança. Não são todas as pessoas que você tem relacionamento que são os seus amigos. Não são qualquer pessoa que você pode trazer à sua mesa. Não é qualquer pessoa que você convida para o seu círculo íntimo. Não, não são. Mas sabe o que Jesus está falando aqui? Que você deixa de ser considerado servo, empregado, para ser considerado amigo. Amigo de quem? Amigo de Deus. Sabe, muitas pessoas você não pode falar que é amigo. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu joguei com fulano de tal é um famoso, eu sou amigo dele. Você fala com orgulho, mas você só conversa com essa pessoa uma vez no ano e olhe lá. E olhe lá. Mas sabe o que ele está falando? Eu e você podemos chamar Deus, podemos chamar Jesus Cristo, nosso Salvador, não apenas de Senhor, mas também de nosso amigo. Aleluia. Eu e você temos uma intimidade que ninguém pode ter. Olha, eu vou falar com o meu amigo. Quando alguém falar assim, ora por mim, pastor, ora por mim, irmão, ora por mim, irmã. Ok, pode deixar. Quantas pessoas você conhece que na hora da dor, da dificuldade, quando está no hospital, não quer saber da igreja, não quer saber de Jesus, não quer saber de ninguém. Mas na hora que bate a dificuldade, a prova, a doença, ele olha para você, ô irmão, ora por mim. Intercede lá na igreja. Por que ele faz isso? Ele pode até não orar, mas ele sabe que você tem um amigo. Ele sabe que você e eu temos um amigo, que você fala com ele e ele ouve. Mas sabe o que o texto diz aqui? Para ser amigo dele, tem que fazer o que ele manda. Não é todo mundo que é amigo dele. Para ser amigo dele, tem que obedecer aos seus mandamentos. Para ser amigo de Deus, tem que ser íntimo dele. Para ser amigo de Deus, e o que foi que ele mandou você obedecer? Está aqui o texto. O meu mandamento. O que é mandamento? É opcional? Ele não falou assim, a minha recomendação. Quando você estuda gestão de projetos, eles falam assim, aqui está o guia de melhores práticas. Sabe o que é guia de melhores práticas? Significa bons conselhos, boas recomendações que você pode seguir e dar certo. Normalmente a experiência diz que se você seguir o guia de melhores práticas, ao final vai dar certo. Mas não é a garantia de sucesso. Isso é guia de melhores práticas. A Bíblia, a palavra de Deus, não é guia de melhores práticas. Ela não é opcional, ela é manual. A diferença de guia de melhores práticas e de manual é o seguinte: o manual do fabricante disse que se você não fizer nesta sequência, vai dar defeito. E se você fizer diferente, dá defeito. A Bíblia não é guia de melhores práticas, você segue se quiser. Aqui tem mandamento, aqui tem ordem, aqui tem palavra de Deus. E aqui está dizendo, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Eu amo se eu quiser, coisa nenhuma. Você tem que amar, é mandamento, não é sentimento. Não estou sentindo de amar aquela pessoa, conversa furada. Você tem que amar, porque é mandamento, não é sentimento. Ame, faça o que Jesus mandou. Tem gente, eu não bati com a cara daquela pessoa. Você não bateu com a cara? Não fui com a cara, mas deixa eu te dizer que Jesus morreu por essa pessoa. Talvez tenham muitas pessoas que a gente não vai muito com a cara. Não bate muito, mas mesmo não batendo, Jesus mandou eu orar por ela.
Jesus mandou eu amar essa pessoa, porque Ele amou. E sabe o que Ele fez para mostrar que Ele amou? Ele está falando aqui, ó. Porque o verdadeiro amigo, ele entrega a sua vida. Jesus, em poucas horas, ia subir um monte, ia para o jardim. Naquele jardim ele ia orar, sua última oração de agonia, ia suar gotas de sangue, e a partir dali ele ia entregar a sua vida. E quando ele estava lá na cruz, com uma coroa de espinhos, pessoas batendo nele, cuspindo, colocando a lança sobre ele, zombando dele, dizendo: desce da cruz se tu és o Filho de Deus. E Jesus, ele está lá, em uma de suas palavras na cruz é essa aqui: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. Ele não orou: Pai, desça um raio do céu e mata toda essa cambada. Não foi isso que Jesus falou. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não lhes impute esse pecado. Não cobre deles esse pecado, porque eu morri no lugar deles. Então olha só, Jesus pode dar uma ordem: ame o seu inimigo, porque ele amou quem o prejudicou. Ele pode falar: ame essa raça ruim, porque ele amou essa raça ruim. Saiba de uma coisa: ele ama todos. Eu não sou e não consigo ser adepto de um evangelho que Jesus só morre pelos escolhidos, porque a minha Bíblia diz que ele morreu por todos. A minha Bíblia diz que ele morreu por aquele que ainda fala mal dele. A minha Bíblia diz que ele morreu por aquele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu por todos. Eu creio que ele morreu por todos, como diz as Escrituras. Então ele diz para a gente amar. Ele diz para a gente ter bons relacionamentos. Ele fala: se for possível, se estiver em vós, o apóstolo Paulo dizendo: tende paz com todos os homens. Talvez não seja possível, porque a outra parte não quer. Mas a decisão de amar parte de você. A decisão de amar parte de mim. Mesmo a pessoa não querendo ser amada. Mesmo que ele não queira ser, você precisa amar. Porque é isso que está escrito. E aí ele fala: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu os mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas os tenho chamado de amigos, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Agora vem uma frase linda: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Você está achando que 100% foi você, mas saiba que Ele está dizendo aqui, ó. Ele olhou para aqueles discípulos naquela mesa: não foram vocês que me escolheram, mas fui eu quem escolhi vocês. Antes dele chamar os 12, ele passou a noite inteira em oração. Ele tinha um grupo de pessoas que já o seguiam. Mas quando ele olha nessa mesa que ele está, porque lembra do contexto que eu estou falando, Jesus está falando isso na mesa da última ceia. Ele não estava com a multidão, ele estava com seus discípulos. Ele está instruindo quem vai seguir a sua obra, quem vai dar continuidade ao ministério. E ele chama essas pessoas e fala assim: olha, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Vos nomeei para que vocês vão e deem fruto. Quando ele fala vos nomeei, ele está dando uma missão específica. Vocês têm obrigação de dar frutos. Vocês têm um ministério especial. Vocês vão pregar o meu evangelho. Vocês vão falar do meu nome. Vocês têm uma missão especial a executar na terra. E ele fala: vos nomeei
para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. E tudo que vocês pedirem, o Pai vai ouvir e vai atender. Então, pré-requisito para você fazer a obra de Deus. Está escrito lá em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Se é para toda, não é só para os escolhidos. Ele diz, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer, você prega para todos. A escolha final é quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Só que estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, disse Jesus, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Os sinais seguem quem? Aquele que prega, aquele que fala da boa semente, da boa palavra, aquele que fala de Jesus. Então a semente, ela está sendo lançada. Aleluia. Você é uma escolha de Deus. Quando ele diz assim, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Não pense que você chegou aqui à toa. Você não veio nessa manhã à toa aqui, não. Não. Você não chegou aqui porque bateu aquela vontade de acordar aí na igreja de manhã, acordar 9 horas para vir na escola da palavra, chegar bem cedinho, madrugar na igreja, num pleno domingo. Não. Você veio aqui porque o Espírito Santo, ele te trouxe aqui. Você não está aqui à toa. Você não chegou aqui à toa. Caiu de paraquedas nessa manhã de domingo, porque o Senhor foi quem te escolheu. A sua vida está nas mãos de Deus. Você precisa continuar conectado nele. E agora eu quero começar fazendo um convite. Porque como você está conectado, de repente tem alguém que chegou aqui hoje, nessa manhã, e que talvez nunca soube que precisava se conectar ao Senhor Jesus. Talvez alguém chegou aqui e nunca fez parte da comunidade cristã efetivamente. Então eu quero fazer um convite. Quero convidar a igreja a colocar-se em pé. Porque eu quero fazer uma pergunta especial. Talvez tenham pessoas que chegaram aqui nesta manhã que nunca se conectaram diretamente a Jesus Cristo. Mas eu quero saber aqui nessa manhã, se alguém que chegou aqui e nunca entregou a sua vida a Cristo Jesus, que nunca esteve conectado a essa videira diretamente, mas que hoje você quer se conectar a essa videira, esse Jesus está chamando. Vem. O Pai está de braços abertos para cuidar de você, como Ele cuida dessa videira dia e noite. Tem alguém? Dê um sinal com a sua mão. Deixa eu ver se tem alguém que chegou aqui e quer se entregar a Jesus nesta manhã, quer entregar a sua vida, quer se conectar com Deus. Nós vamos orar por você. Nós vamos fazer uma oração de entrega da sua vida diante de Deus. Há alguém que chegou aqui nessa manhã e quer entregar a sua vida a Jesus? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é se tem algum galho, algum ramo, que um dia fez parte dessa videira e que hoje, por algum motivo, está desconectado. Jesus pode enxertar você na videira verdadeira. Ele pode te enxertar, como está escrito em Romanos capítulo 11. Você pode ser colocado nessa videira. Há alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor Jesus? Dê um sinal com a sua mão, deixa eu ver. Deixa eu mapear entre vocês. Há alguém? Saiba que essa é uma decisão importantíssima. Estar conectado com o Senhor Jesus é a melhor decisão que nós podemos tomar. Continuar conectado nele, melhor ainda, vai nos garantir a vida eterna. Porque aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Há alguém aqui nessa manhã? Glória a Deus. Todos já são de casa? Todos já estão conectados?
É uma oportunidade ímpar estar conectado em Jesus. Isso mudou toda a minha vida. Estar conectado em Jesus. Alguém dê um sinal com a sua mão e nós vamos orar por você. Muito bem. Então, se você, meu irmão, minha irmã que está aqui, está sendo podado, saiba que Deus, Ele está trabalhando na sua vida. E você vai dar muito fruto. Que o Senhor em Cristo vos abençoe.